Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós continuaremos falando sobre válvulas. No vídeo anterior eu apresentei os principais tipos de válvulas e fiz uma breve descrição a respeito de cada um. Nesse vídeo nós falaremos sobre as formas de acionamento das válvulas, os critérios de seleção e também alguns cuidados com relação à classe de pressão e classe de vedação. Os principais meios de operação de válvulas são a operação manual, em que o homem ou a pessoa vai lá realmente e aciona com a própria mão. Operação motorizada, em que vai haver um dispositivo que vai fazer essa manipulação. Operação automática, que o próprio fluido é quem opera a válvula. Então, válvula manual, a gente tem aqui o volante, a alavanca, um volante com redução aqui de engrenagens para reduzir o esforço. Quando pensamos no tipo de acionamento mais adequado, um dos aspectos que nós temos que levar em consideração é o custo. E, obviamente, esse tipo de operação é o que apresenta menor custo de aquisição. Contudo, o custo operacional pode ser relativamente alto. Porque imagina uma válvula que seja acionada com muita frequência. Então a gente vai ter de ter um operador para toda hora ir a campo e acionar essa válvula, fechar, abrir ou ajustar. Porque esse tipo de operação, a manipulação, vale para todos aqueles tipos de válvula, de controle de pressão, de vazão, de bloqueio. Então, o custo de aquisição é relativamente baixo, mas o custo de operação pode não ser, e isso tem que ser levado em consideração. O outro aspecto também é o acesso. Dependendo da instalação, eu conheço instalações onde, por exemplo, a tubulação está a 15 metros de altura, e lá em cima tem uma válvula. Então, para fechar aquela válvula, as pessoas têm que ter acesso. E hoje as normas de segurança colocam restrições quanto à utilização, por exemplo, de escada de marinheiro, que é aquela escada que a gente tem que subir com as mãos e com os pés. As normas hoje restringem bastante a aplicação desse tipo de escada, então muitas vezes tem que se criar plataformas ou escadas de degrau, normalmente, e que pode inviabilizar esse tipo de operação. Um outro tipo é a motorizada, e aí se a gente comparar com o custo de aquisição, claro que ele vai ser mais alto do que o de operação manual, porém o acesso a essa válvula, claro que a gente tem que pensar nisso também, porque todo dispositivo requer manutenção. Mais cedo ou mais tarde ele tem que ser limpo, tem que ser calibrado, tem que ser substituído, tem que ser ajustado, lubrificado. Então, de qualquer forma, a gente tem que ter acesso adequado, mas se nós pensarmos no aspecto da operação do processo, a gente não vai precisar de um homem toda hora, de um operador ir abrir ou fechar. Então a gente tem acionamento pneumático, essa parte aqui é o acionamento hidráulico, onde a gente vai ter um pistão hidráulico para acionar a válvula, e engrenagens também com motor elétrico, por exemplo, para acionar o dispositivo aqui. Mas lembrando então que a gente tem que pensar no custo de aquisição, no custo de operação e também no custo de manutenção. E para fechar, as válvulas de operação automática, aí aqui é mais conceitual, são aquelas válvulas que não precisam do acionamento nem manual nem motorizado, porque o próprio fluido é quem aciona. Então, por exemplo, no caso da válvula de alívio aqui, ou da válvula de retenção, o próprio fluido é quem aciona a válvula. Falando um pouquinho da seleção de válvulas, eu trouxe aqui alguns aspectos que devem ser considerados. Então, primeiro, a finalidade. Para que serve aquela válvula? Pode parecer meio óbvio, mas muitas vezes a gente ignora as coisas óbvias. Então, se a gente quer uma válvula de bloqueio, a gente tem um espectro de válvulas para selecionar. Se a gente quer uma válvula de regulagem de vazão, por exemplo, esse espectro pode ser diferente. Pode haver algumas interseções, válvulas que vão atender uma finalidade ou outra, mas a finalidade tem que estar muito clara, porque isso vai influenciar no custo, na forma de operação, na classe de vedação da válvula e assim por diante. A natureza, o estado físico do fluido, basicamente se é líquido ou vapor,
Condições de corrosão, erosão, depósito de sedimentos. A gente tem que prestar bastante atenção com os materiais. Existem, por exemplo, nos sistemas hidráulicos, alguns elementos de vedação que são incompatíveis com determinados fluidos hidráulicos que não são combustíveis. Então a gente tem que checar esse tipo de informação. Pressão e temperatura é óbvio para que os requisitos ali de resistência mecânica sejam atendidos. Diâmetro nominal da tubulação para dar montagem. A vedação, como eu disse, a classe de vedação, a gente vai falar um pouquinho a respeito. A frequência de operação, e isso vai nos ajudar a decidir sobre o método de operação, se é motorizado ou se é manual. O custo, a gente vai ter válvulas muito caras, de altíssima performance, mas muitas vezes o orçamento não nos permite, então a gente tem que abrir mão dessa alta performance e ter uma performance intermediária ou menor para que caiba no custo. E outro aspecto muito importante é o espaço disponível e a posição de instalação, especialmente para válvulas manuais. O volante vai estar na vertical, vai estar na horizontal. Isso, por exemplo, válvulas muito grandes, válvulas gaveta, por exemplo, muito grandes, em que o eixo da válvula vai ficar na horizontal, pode sofrer empenamento, porque ele tem uma massa muito grande, um peso muito grande, e ele vai ficar parado durante muito tempo. Então ele pode sofrer um certo empenamento e na hora de girar aquele parafuso pode gerar uma série de dificuldades. Então até esses aspectos, esses detalhes pequenos, a gente tem que levar em consideração na seleção da válvula e da sua posição. Informações mínimas necessárias para aquisição, o que a gente tem que saber informar para um fornecedor. Claro, a quantidade, quantas válvulas a gente vai querer, o tipo de válvula, a dimensão. Um aspecto interessante, o tipo de extremidade e norma dimensional. A gente já falou de norma aqui para tubos, para flanges, e existem as normas para válvulas também. Na verdade, elas são um pacote que se correspondem. Então é muito importante que a extremidade da válvula, se por exemplo o tubo lá está flangeado, não adianta a gente comprar uma válvula rosqueada. E pasmem, isso acontece. Então cabe a nós prestarmos atenção nesses mínimos detalhes para que não haja devolução, não haja atrasos, não haja problemas. E especificação do material, conforme já havia dito. Aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem de um catálogo, e aqui só para a gente ter noção das informações que constam dos catálogos para nos guiar na seleção, na especificação das válvulas. Então nesse caso aqui é a válvula do Globo, classe 150, flange ANSI, haste ascendente. Então vejo aqui que já tem bastante informação, o tipo da válvula, a classe 150, vejo que aqui a gente não tem aquele símbolozinho comentado no vídeo anterior, mas muitas vezes essas literaturas técnicas elas pecam um pouquinho pela falta de informação, por alguns equívocos, mas tudo bem. Aqui é 150 libras, então a gente já vai ver daqui a pouco qual que é a pressão máxima que ela pode ser submetida, e depende, lembrando, depende da temperatura de trabalho. O flange ANSI, então aqui já tem uma norma que vai definir as dimensões, e a haste é ascendente. Então vejam só, aqui traz uma série de informações. Válvula Globo de aço carbono fundido, componentes internos de aço inoxidável, tampa parafusada, essa tampa aqui, ó, porque pode ter umas tampas que são fundidas, são inteiriças. Haste ascendente externa, anel disco cônico, reengachetáveis sob pressão quando totalmente abertos, então a gacheta aqui, a vedação pode ser substituída. Enfim, tem uma série de informações aqui. Chamar atenção aqui apenas para a norma, vejam que tem uma norma de construção e pressão de prova, estanqueidade de 21,7 bar e o corpo de 31 bar. A estanqueidade é aqui nas faces do flange e nessa face aqui. E o corpo é a resistência mecânica ali propriamente, ou esforço de pressão. Pressão de serviço, vapor a 300 graus até 10,3 bar. E água, óleo, gás sem golpes a 38 graus, ou seja, temperatura normal, 19,6 graus, porque esses são os valores de pressão para a classe 150 libras. Estava falando de classe 150 libras até 38, 19,6 bar. Aqui nós temos temperatura, aqui nós temos a classe de pressão, e essa informação aqui é a pressão de trabalho em bar. Então aquela válvula anterior, para água, óleo até 38 graus, como ela é classe 150 libras, 19,6 bar.
Quando foi para 300, 10,2 bar. Se a gente voltar lá, aqui está um pouquinho diferente, mas está na mesma ordem de grandeza. Essa tabela é semelhante àquela que nós vimos quando estudamos flanges. Então, a classe de válvula e classe de pressão, o princípio que a gente viu lá para flange, se aplica aqui. E para fechar esse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre classe de vedação de válvulas. Pode ser que seu processo requeira um nível de estanqueidade muito elevado. É óbvio, então, que isso vai implicar no maior custo, uma válvula de melhor qualidade. Ou não, a gente o processo pode ser, por exemplo, um processo de água numa residência. Se tiver um pequeno vazamento, não é um grande problema. E quando a gente fala de vedação e vazamento, não é que vai ficar escoando aquela quantidade enorme de fluido, não. A gente está falando de pequenas quantidades. E como que a gente normaliza? Como é que a gente sabe como que a gente caracteriza esse nível de vedação? Existe então a classe de vedação das válvulas. Ela vai de 1 a 6. Quanto maior a classe de vedação, maior é o seu nível de estanqueidade. Então vejamos, nós temos aqui a classe 1, que não tem a quantidade de vazamento máximo, porque nenhum teste é executado nesse tipo de válvula. Então são válvulas mais simples, mais comuns para aplicações de baixo compromisso. E assim vai, à medida que a gente aumenta aqui, vai aumentar o nível de vedação. Vamos ver só mais dois aqui para ilustrar. Então, classe 2, até 0,5% da vazão da máxima capacidade da válvula, ou seja, da vazão. Meio de teste, como é que isso é verificado então? Ar ou água entre 10 e 52 graus Celsius. E a pressão de teste entre 45 PSI e 60 PSI, ou máxima pressão diferencial. E assim vai, vejam, a classe 3 até 0,1%, a classe 4 até 0,01%, a classe 5, que já é uma válvula realmente de muita estanqueidade, e de novo, isso vai aumentando o custo da válvula, porque a qualidade da usinagem, da fabricação é maior, até 0,0005 centímetros cúbicos por minuto, por polegada, por PSI. Então aí aqui tem que fazer as continhas, né, em função da área de passagem ali e da pressão a ser aplicada. E ainda nós temos a classe 6, que tem uma tabelinha para especificar o vazamento. Vejam só, vazamento máximo é em ml, mililitros por minuto, ou em quantidade de bolhas por minuto. Então essas válvulas são mergulhadas num tanque de água, por exemplo, submetidas às condições de teste, e aí se conta ali a quantidade de bolhas. São válvulas extremamente estanques, que, de novo, vai implicar num custo mais elevado. Com esse slide, eu finalizo esse vídeo, que teve como propósito complementar o assunto de válvulas. Eu espero que tenha ficado claro. Caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe as próximas aulas. Obrigado e até mais.